Seja bem-vindos a GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê. Eu sou Marina Apostólico. E o nosso tema de hoje é um tema que eu particularmente gosto muito, né? Mas que é o Só você. O famosíssimo Pop Q. Exatamente, pessoal. Eu, graças a Deus, hoje tô só fazendo as perguntas. Eu vou deixar o mestre brilhar aí, porque realmente a gente tem que ter uma imaginação 3D importante. A minha imaginação 3D funciona para parto, mas para Pop Q, Jader, eu sempre peço ajuda para você, meu querido. E tem que gostar de matemática também, né? Pois é verdade. Mas eu acho que todo obstetra deveria gostar de matemática, porque, trigonometria parto é trigonometria. As bolas trigonométricas gira não sei quantos e não sei o quê. E física, né? O ângulo de rotação da cabeça. O menor diâmetro para poder passar no maior diâmetro da bacia. A gente gosta de física e matemática, Jader. Ginecologista e obstetra, na verdade, são os matemáticos da medicina. Exatamente. Beleza. Gente, Pop Q, não chorem, não se desesperem. Jader tá aqui para ajudar vocês a entenderem e eu vou aprender horrores aqui com ele hoje. Então vamos começar aqui, Jader. Quero saber. Vamos começar primeiro falando duas coisas que a gente estava até comentando agora há pouco, né? Quais seriam os 4 estágios ou estadios do sistema Pop Q? Na verdade, o sistema Pop Q ele surgiu lá na década de 90 ainda, né? Porque sempre os prolapsos genitais, as distopias genitais eram classificadas, né? Pelo sistema Baden-Walker, que era aquele que, se você tem aí um prolapso antes do introito, é grau 1, né? Bem ao nível do introito, é grau 2. Se passou, grau 3. Só que esse tipo de classificação era muito subjetivo, na verdade, né? Ele era qualitativo. Sim. E o Pop Q, ele surgiu aí no final dos anos 90 justamente para ser um sistema quantitativo, né? E isso realmente melhorou a precisão do diagnóstico, melhorou a precisão do estadiamento e, obviamente, deixou as indicações cirúrgicas muito mais precisas. Então, o objetivo do Pop Q foi justamente esse, foi tornar as indicações cirúrgicas mais adequadas, né, para que a gente tivesse um sucesso do tratamento maior. Então, o sistema Pop Q coloca 4 estágios, né? Então, a gente tem assim, o estágio 1, que é quando o compartimento mais prolapsado ele está em até -1, né? Lembrando que o nível 0 é o nível do introito, né? E aí, para cima, a gente vai ter pontos negativos e para baixo, para fora do introito, pontos positivos. Sim. Eu gosto muito de comparar, sabe com o quê? Com o DELI da obstetrícia, né? Que tem o nível 0, para cima é negativo, para baixo é positivo. Olha a matemática. Olha aí, é exatamente a mesma coisa, né? Então, pensa assim, o anel himenal, né? O nível do introito, que é o anel himenal, é o 0, para cima a gente vai ter negativo, para fora, né? A gente vai ter positivo. Então, o que acontece? O nível 1 é quando o compartimento mais prolapsado, seja a parede anterior, parede posterior ou o útero, né? Ele vai estar em até -1. Isso é o estágio 1. O estágio 2 é quando você tem o compartimento mais prolapsado entre -1 e +1. Ou seja, você tem aí o ponto mais prolapsado em -1, em 0 ou em +1. Certo? Perfeito. Esse é o estágio 2. Então, o estágio 2, na verdade, ele pode ser um prolapso ainda dentro da vagina, ou ao nível, né? Ou 1 centímetro para fora ainda. Então, isso tudo engloba o estágio 2. Perfeito. E o estágio 3 é quando você tem aí o compartimento mais prolapsado mais baixo do que +1, né? Então, já tem aí pelo menos 2 centímetros para fora da vagina, ou até mais. Uhum. E aí tem aquela grande dificuldade que eu acho que é importante a gente falar, que é o estágio 4, que às vezes as pessoas se atrapalham um pouco, né? O que seria o estágio 4? Já que o 3 já tá tudo para fora, né? O que seria o estágio 4? Na verdade, o estágio 4 é quando você tem um prolapso muito importante, muito avançado, né? E você tem que ver a relação do comprimento vaginal total. Então, se você tem aí um comprimento vaginal total de, digamos que 8 centímetros, né? O CVT, que é o comprimento vaginal total, deu 8 centímetros. Se o seu prolapso ele está em até -2 centímetros do comprimento vaginal total, a gente ainda tem o estágio 3.
Agora, se é 2 centímetros a menos adiante, já é um estádio 4. Então, esse exemplo que eu dei, né? Digamos que a vagina mede 8 centímetros de comprimento e eu tenho o ponto mais prolapsado em mais 5, né? Ainda é um estádio 3. Sim. Agora, se for mais 6, mais 7 ou mais 8, que seria 8 menos 2, né? A gente vai ter 6, 7 ou 8, aí já é um estádio 4. Entendi. Vamos fazer uma pergunta para o pessoal que nunca viu alguém fazendo isso, avaliação como POPQ. Jader, esse ponto que está mais prolapsado é com a paciente em repouso ou quando ela faz a manobra de valsalva ou a pressão para poder tentar colocar o máximo prolapsado? É quando a paciente faz a valsalva. Então quando ela faz a valsalva. Maravilha. Detalhe importante. Eu já vou direto ao ponto, né? E é bem isso mesmo. Mas porque eu acho que tem muita gente que é estudante, que tá acompanhando, que R1 ainda não passou na Urogineco, fica vendo lá aquele jogo da velha, quer tentar entender, leu no livro, não conseguiu ainda identificar, tá tendo a oportunidade aí de assistir a gente com o nosso super professor de uroginecologia. Então, acho que é importante falar isso. Legal, bacana. Só não gostei de uma coisa que você falou. Lá atrás, nos anos 90, Jader. Agora, nos 90 é agora. Não me vem falar lá atrás. Mas eu também faço parte aí desse barco, então... Tá. É agora. Anos 90 foi ontem. Foi ontem, Legal, Jader. Quero saber mais, que agora eu vou aproveitar que eu tô aqui te entrevistando agora. Como que eu diferencio... você me contou essa. Poxa, Jader, sou acelerado. Mas fala mais uma vez pra ficar claro. Como que eu diferencio o estádio 3 do 4 no sistema POPQ? Eu acho que é legal, assim, a gente falar para usar exemplos, assim, né? Acho que isso é uma coisa muito boa, assim. Digamos que eu tenho lá um comprimento vaginal total de 10 centímetros, né? E aí eu vou olhar a tabela ali, o jogo da velha, do POPQ, e eu tenho o ponto mais prolapsado é o ponto BA, que é o ponto da parede anterior, né? Digamos que esse ponto, ele tá em mais 6. Certo? É um prolapso importante. Claro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o CVT e subtrair 2. Sempre é isso. A primeira coisa para diferenciar o 3 do 4 é olhar o CVT. Olhou Perfeito. o CVT ali, faz assim, deu 10 centímetros, 10 menos 2. Quanto que dá? 8. 8. Certo? Se o compartimento mais prolapsado tiver 8, que seria mais 8, né? Porque tá para fora, mais 8 ou mais do que isso, já é um 4, né? Sim. E se for menos do que isso, é um 3. No caso, 6... No caso 6, é um estádio né? 3. Digamos que o ponto mais prolapsado, que é o BA, né, da parede anterior, ele tá em mais 6, é um estádio 3. Agora, se ele tivesse em mais 8, exatamente mais 8, aí já seria um estádio 4. Um estádio 4. Maravilha, perfeito. Acho que ficou mais claro impossível, né? E a gente consegue correlacionar esses estádios com sintomatologia? Por exemplo, uma paciente no estádio 1, em geral, tem a sintomatologia tal. Ou assim, na verdade, sintomatologia depende de outros fatores, Jader. Muito bom, isso eu acho que é uma coisa que é bem importante, assim, porque o estádio 1, na verdade, a gente tem ainda ela já tem algum grau de descenso, mas isso só é identificado no exame físico, porque a paciente não vai ter sintoma, né? Tá tudo dentro da vagina, então ela não vai ter sintoma. O prolapso, ele começa a dar sintoma a partir do estádio 2, né? Que é quando a paciente começa a sentir, eu tô sentindo um abaulamento aqui. Uma bola na vagina. Uma bola na vagina, né? Clássico. Elas falam pra gente bola na vagina, Clássico. né? É Bola aquela na sensação de peso, de abaulamento, né? Às vezes na relação sexual ela sente, né? Então, aí o estádio 2 geralmente costuma dar esse tipo de sintoma, assim, de bola na vagina. Já o estádio 3 e mais o estádio 4, principalmente o estádio 4, o que vai acontecer? A gente já tem um prolapso muito grande, né? Muito avançado. E geralmente essas pacientes costumam ter sintomas de obstrução urinária. Elas podem ter sintoma de obstrução urinária e também sintomas relacionados à evacuação, né? Sim. Porque o que acontece? Se o útero tá todo para fora, né? Um estádio 3 ou um 4, né? Tem um prolapso de parede anterior, de parede posterior também. Muitas vezes a paciente ela só consegue evacuar reduzindo o prolapso, né? Muito com um desconforto gigantesco. Muito ruim. Né? Então, a paciente ela só consegue esvaziar o intestino ou a bexiga, né, se ela reduzir o prolapso. E não é incomum, mas às vezes as pacientes terem insuficiência renal pós-renal, aquela insuficiência aguda, né, pós-renal, porque o prolapso, na verdade, está fazendo ali tá angulando a uretra, e aí a paciente não consegue urinar, às vezes
trabalho, aquelas coisas assim, né? E aí, daqui a pouco, ela obstrui a via urinária e acaba fazendo uma insuficiência renal aguda, pós-renal, Pois é. por causa do prolapso, pelo Ah, fator eu obstrutivo. Vou falar uma coisa pra você, Jader. Eu vi um caso uma vez que uma geriatra me mandou, que era a primeira consulta que a geriatra foi fazer de uma senhorinha que tinha uma cuidadora, mas a família não conseguia fazer todos os cuidados. Ela tinha um prolapso grau 4. Há muito tempo, levaram ela na geriatra por uma insuficiência renal e nunca ninguém tinha examinado a genitália dela. E provavelmente as pessoas que faziam os cuidados não avisaram, não acharam, sei lá, que tinha alguma coisa alterada. E ela evoluiu para uma insuficiência renal pós-renal por conta disso. E a geriatra examinou a genitália e falou, gente, e quando os filhos viram, ficaram horrorizados. Meu Deus, o que é isso? Então, precisa cuidar. Ela veio pra gente poder fazer uma cirurgia e depois uma colpoclase. Pra ver se a gente conseguiria pelo menos ajudar. E eu convidei a uroginecologista de maior confiança que trabalho. E foi isso. Ela fez uma insuficiência renal pós-renal bem feia. Complicado, né? Complicado, muito complicado, assim, e não é incomum isso, sabe que não é incomum. E às vezes acontece isso, às vezes é uma senhorinha que está institucionalizada, que não vai reclamar, não vai falar, sabe? Então é bem... Às vezes a gente pode ter complicações mais graves, na verdade, né? O paciente faz uremia, né? Por uma coisa que era reversível, né? E Jader, a gente espera fazer... Existe alguma relação nesses estágios que você falou? E o tipo de tratamento que em geral é feito? Então, o tratamento das distopias genitais, ele é dividido, né, em tratamento conservador, tratamento cirúrgico, né, e aqueles casos em que a gente acaba não tendo, né, condições de fazer o tratamento cirúrgico que a gente tem que individualizar, né. Então, o primeiro tratamento que cada vez tem sido indicado cada vez mais, né, e está sendo aprimorado cada vez mais, é o tratamento, a terapia muscular, na verdade, do assoalho pélvico, né. A gente sabe que tem profissionais maravilhosos aí dessa área, que estão cada vez desenvolvendo mais aí, né, a expertise nessa área. Então, eu acho que se a paciente, ela é regrada, se ela faz direitinho, é um belíssimo tratamento, especialmente aí para os estádios iniciais, né, muitas vezes a gente evita que ela passe por um tratamento cirúrgico, né, alguma outra coisa, no estádio 1 e estádio 2, se ela fizer o tratamento certinho, né, que é a terapia músculo-pélvica. Cada vez mais tem se recomendado, né, como primeira linha de tratamento. Sim. Sobretudo se é uma paciente que tem incontinência de esforço associada, né, pacientes jovens, às vezes paciente que deseja, né, aí uma nova gestação, né, a gente não vai operar essa paciente, Claro, né, que então não. são pacientes que realmente vão se beneficiar aí do tratamento fazendo a fisioterapia. Esse é um belo tratamento e que Eu cada adoro os vez resultados também. são muito bons. É incrível. São incríveis, são incríveis. Só que a gente sabe que às vezes não são todas as pacientes que conseguem aderir bem ao tratamento, né? A gente sabe que na vida tem uma diferença às vezes, né, E tem gente que não leva, fala assim, fisioterapia pélvica, não tem uma cirurgia aí não pra resolver meu problema? Exato. Você já ouviu isso muitas vezes? Muito. É tão mais fácil, né? Vai lá, corta, resolve. Gente, mas é incrível o trabalho. Inclusive, pra gente poder ter um melhor resultado pós-operatório, todo mundo deveria fazer a fisio pré, mesmo que tenha indicação cirúrgica. E depois o acompanhamento pós-operatório também, para poder coordenar a cirurgia e a musculatura, né, Jada? Não, com certeza. Eu tive paciente jovem, paciente assim, tipo, com menos de 50 anos, assim, que me disse, eu queria operar logo, porque eu já resolvo, porque eu não tenho tempo de fazer fisioterapia. Às vezes é aquela coisa, assim, bom, a gente tem que ver o que é prioridade na vida, assim, né? Concordo. Mas não faz sentido, assim, uma pessoa jovem, né, a gente já indicar um tratamento cirúrgico, assim, Sim. né, então... esse é um pilar bem importante de tratamento, e aí a gente tem o tratamento cirúrgico, né, que seria aí o tratamento sítio específico, que aí a gente tem que ver qual é o tipo de prolapso, né, Claro. e qual é o tratamento mais adequado. Geralmente, quando a gente tem um prolapso de parede anterior, uma distopia anterior, a gente vai fazer, então, a colpoplastia anterior, né, você abre ali e identifica o defeito na fáscia pubcervical, e aí a gente vai fazer a rafia dessa fáscia que tem o defeito. Se for posterior, né, que antigamente a gente chamava de retocele, né, você identifica ali o defeito na fáscia retovaginal e aí você vai fazer a rafia dessa face.
Quando for um prolapso uterino, aí a gente tem duas opções, né? A gente pode ou fazer a colpossuspensão, né? Ou a gente pode fazer esterectomia, né? Dependendo, uma paciente pós-menopausa, enfim, dá para fazer esterectomia vaginal, né? E se for um prolapso de cúpula, a gente pode fixar a cúpula no ligamento sacro espinhoso, que é a fixação sacra, ou ainda fazer a promontofixação, que é aquela que a gente fixa lá no promontório, né? Então tem todas cirurgia essas... linda, inclusive. Linda, a cirurgia é muito bonita mesmo, E a fixação sacra também é uma cirurgia muito bonita, assim, só que para quem auxilia é um campinho assim, né? Já é o meu, eu auxilio só, eu sei bem o que você está dizendo. E haja força no braço. Isso, exato. E a gente vira um polvo. Exato. Então, a cirurgia, assim, ela acaba sendo super indicada, assim, e muitas vezes acaba sendo feita, né? Mas a gente tem que lembrar que é uma condição que também a gente tem muito em paciente bem idosa. E aí são pacientes que podem ter comorbidades, né? Então, assim, se você pega aí uma senhora de mais de 80 anos, cardiopata, hipertensa, que já é safenada, sabe assim? Então, a gente tem pacientes que não é assim, né? Você levar para um tratamento cirúrgico, ela vai ter que ficar em litotomia ali, né? Então, essas pacientes a gente tem cada vez evitado mais, né? O tratamento cirúrgico, e a opção que a gente tem para elas é o pessário, né? Que também é um belo tratamento, né? O pessário, na verdade, ele acaba sendo uma pecinha, né? Que se coloca dentro da vagina. Antigamente se achava assim, para estádio 3 e 4 não dá pra gente usar. Dá pra usar sim. Tem os grandões. Tem, você... E depende também o tipo, né? Se é donut, se tem aqueles... Isso é bem importante, bem lembrado, Má, porque o que acontece? O pessário do tipo donut, que é aquele que é aberto, ele é para estádio 1 e 2, né? E o fechado é pro estádio 3 e 4, né? Então, a escolha do pessário é uma coisa que é importante, né? Com certeza. Inclusive a questão do tego, isso, né? O tipo de pessário que você vai escolher, né? Então, para 3 e 4 tem que ser o fechado, né? E para 1 e 2 você pode escolher aquele aberto. E realmente, assim, é um belo tratamento para aquelas pacientes que não têm condições cirúrgicas. Tem a opção da colpoclase também, que é o fechamento cirúrgico da vagina, né? Mas, por mais rápida que seja a cirurgia, continua sendo uma cirurgia, é uma anestesia. Você vai ter que levar o Exato. paciente para o centro cirúrgico. Exato. Então, o pessário acaba sendo aí mais usado. Essa paciente que eu contei aí para vocês o caso, foi optada pela colpoclase porque, assim, ninguém nem tinha percebido que ela tinha e chegou a mais insuficiência renal pós-renal. Então, para poder fazer manutenção, higiene, cuidado do pessário, então a família mesmo optou por fazer a parte cirúrgica. E ficou super bem. Não, e fora também, nesse caso, claro, ótimo, né? A paciente ficou super bem, assim, e estava super bem indicada. Porque tinha um hospital com uma retaguarda legal, fez toda a profilaxia, acompanhava com o geriatra, cardiologista, com tudo. Isso não é uma realidade para todo mundo, Exato. né? Então, a gente tem que individualizar realmente cada indicação, né? Lembrando que cirurgia não é ir comprar pão na padaria, tem riscos e benefícios. E também a questão do impacto, né? Às vezes a gente pensa assim, não, a paciente, ela não tem mais vida sexual. Bom, mas não é só isso que importa, né? Que não! Tem toda a questão do impacto psicológico, né? Com certeza, Jader, acho perfeita essa colocação. Super legal, aprendi horrores, mais um pouquinho sobre uroginecologia e PopQ e seu mundo matemático, sombrio às vezes. Eu aprendi tanto que agora eu já tô craque aí, de tanto que a gente já convive e conversa. Foi muito legal esse nosso bate-papo, aprendi bastante. E já quero falar mais de uroginecologia aqui nos nossos videocasts. Já tá na nossa lista aí pros próximos. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto sempre. Deixem aí pra gente os comentários, que a gente vai ler com o maior carinho aí e vai sempre trazer aí o que tem de melhor aí do nosso trabalho conjunto aí, de várias mãos, né? Pra gente poder construir conhecimento dentro da nossa área, da nossa especialidade. Perfeito, Jadra. Até a próxima, gente. Tchau, gente. Tchau.